não vê há muito tempo. E aí tem algumas questões que eu acho que vão ser respondidas agora, assim, que estão despertando muita curiosidade. A primeira delas é em relação à preparação física, assim. Preparação física mesmo, assim. Por mais que alguns times não começassem a temporada mais a vera e outros começassem mais a abril em relação à contratação do treinador, a preparação física no futebol brasileiro, ela era também seguindo um calendário ali, né? Você tem jogo de 28 de janeiro no Campeonato Brasileiro, os times vão precisar estar bem desse jeito com uma pré-temporada curta. Sim. Então isso vai ser uma questão. A outra é o que a gente já está falando, mercado de transferência, como vai se comportar, como é que vai ser isso? E a minha maior curiosidade é o tratamento dos estaduais. Eu também fico com essa dúvida, Porque sabe? o estadual vai ter o horário nobre ali do futebol, que o Campeonato Brasileiro, não sei se o torcedor já teve a oportunidade de ver, por 5 rodadas, eu acho, ele é um campeonato do meio de semana. O fim de semana vai ser o campeonato estadual. Os times vão poupar entre um jogo e outro, vão poupar em clássico no estadual, porque tem um jogo do Campeonato Brasileiro na quarta-feira, na quinta-feira. Como vai ser tratado esse estadual mais curto? O que vai vir disso aí? E isso vai mostrar a maneira como... assim, vai ser uma coisa... A gente está acostumado a um padrão, né? Saber em que momento os times crescem, em que momento... Por exemplo, nos últimos 2 anos, os campeonatos foram decididos por times que tiveram aquele novembro espetacular. Será que vai ter técnico perdendo emprego no estadual, no final estadual? E aí vem Porque assim, antes você tinha o estadual completo para só depois começar o Campeonato Brasileiro. Então assim, você não foi bem no estadual, tem que trocar. Mas agora, no ano que vem, vai ter uma justificativa. Sim. Pô, não botei time principal para jogar meu estadual porque eu vou fazer a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. E aí perdi o jogo no estadual, fiquei fora de uma semifinal, fiquei fora de uma final. Qual é o peso disso? Será que os dirigentes vão... E os torcedores também vão entender isso? Porque assim, a demissão acontecia pela pressão da torcida. Claro. Em cima do dirigente. Tem que demitir porque não se classificou para a semifinal, ou não se classificou para a final, ou perdeu a final. Aí a pressão era grande. Será que o torcedor vai entender isso? Ou ele vai continuar pressionando, querendo que ganhe o estadual e pontue já no brasileiro? Isso vai ser interessante também. Com o Felipe hoje renovado com o Flamengo, a gente tem hoje, 29 de dezembro, os 20 times da Série A com seus técnicos definidos. E muito provavelmente daqui a quase exato um mês, menos de um mês, esses caras vão ser os caras do Campeonato Brasileiro. Não dá pra duvidar de nada que vai ter demissão aí 15 de janeiro, 16 de janeiro. O futebol brasileiro é uma caixinha de surpresas. Mas é muito provável que esses 20... Será inédito, hein? Será inédito isso. Começar o Campeonato Brasileiro com todos os técnicos que começaram a temporada. Então, assim, já dá pra... A gente vê esses 20 treinadores, já dá pra traçar um pouco do Brasileirão. Isso a gente está em 29 de dezembro de 2025. Sim. A gente já consegue traçar estilo de jogo, quem vai... posição tática, quem vai jogar assim, quem vai jogar assado. Porque a gente já sabe um pouco da ideia que cada time escolheu para o seu 2026. E isso mostra tanto que o ano vai ser de novidades, né? É uma coisa muito interessante. Os times já vão começar a se desenhar desde cedo em função desses estaduais e do Brasileirão, que já começa no dia 28. Eu fico pensando se a gente não vai ter, muito em breve, o esvaziamento dos estaduais. Eu gosto dos estaduais e sei que a CBF quer manter os estaduais justamente para valorizar, né, a parte regional de cada estado, mas se o Brasileirão começando mais cedo e as equipes colocando times reservas, se o estadual ele não vai perder um pouco a atratividade. Não sei tanto para o público quanto para o, enfim, para o clube, que vai ter que, para o profissional que joga. Talvez seja um campeonato que se torne muito mais de base. Eu não sei. Eu acho que tem uma chance de acontecer um fenômeno que porque o estadual vinha perdendo atenção. Eu acho que tem uma chance do estadual ganhar com isso. É uma hipótese. Pode ser, é uma possibilidade. Porque a sensação era de férias dos torcedores. O torcedor muitas vezes tinha a sensação que estava tirando férias do torcer, inclusive. De não ligar naquelas primeiras rodadas ali, tá jogando sub-20, meu time joga hoje, com o Brasileirão no meio, sabendo que tá ali, que vai jogar contra o seu rival pelo Brasileirão, que vai ter um Flamengo e Palmeiras, que vai ter um Cruzeiro e Botafogo, para falar dos times que estão mais bem colocados nos últimos anos, a atenção volta mais. E aí aquele Flamengo e Bangu do meio de semana serve também para... Será? Não sei. Eu gosto de otimismo. Eu acho que eu sou otimista. Eu fico feliz com isso, porque eu acredito nos estaduais, acho um barato, assim. Eu venho do Rio Grande do Sul, então o gauchão lá é meio que a Copa do Mundo, assim. A gente fala muito de gauchão e a gente traz muito o torcedor para viver essa experiência do campeonato regional e tudo mais.
Agora, eu realmente fico pensando, o torcedor vai querer ir ver aqueles jogadores que já não conhece tanto? Um Grêmio Pelotas vai ser um pouquinho mais pressão em cima do técnico, porque o Grêmio perdeu pro Corinthians na rodada anterior. Também mas pode ser. Vai ser uma coisa... Tu perde um pouco o foco de ver ou não aqueles jogadores se é titular ou se não é titular, mas tu foca nisso, em apoiar o time pra estar bem. O Fluminense teve uma derrota pro Volta Redonda, inesperada, e aí entra mais pressionado contra o São Paulo. Será? Não sei. Será que o torcedor vai... Não sei, eu tenho dúvida em relação a isso. Eu acho que não. Eu acho assim, eu acho que o torcedor vai... eu concordo, o ideal seria um estadual menor, como a gente vai passar a ter nesse ano, ok? Mas não junto com o Campeonato Brasileiro. Não junto. A gente tinha que ter o estadual, por exemplo, o estadual terminando em, sei lá, na última semana de fevereiro, e o brasileiro começando 2 dias depois ou 3 dias depois. Teria que diminuir ainda mais as datas do estadual, que agora conta com 11 datas, talvez um pouquinho menos. É verdade. Viabilizar essa ideia. Seria legal. Porque o problema não é a quantidade de clubes. Porque, por exemplo, a gente tem uma Copa do Mundo, com não sei quantas seleções, né? Que é jogada em que antigamente era jogada em um mês. Então, assim, a questão é a fórmula da competição. Isso, a Você fórmula. pode fazer uma competição em um mês, desde que você monte uma fórmula atraente. Dá para fazer um campeonato estadual em um mês e meio. É só você fazer uma fórmula, por exemplo, de Copa do Mundo, como é em Copa do Mundo. São muitas perguntas a serem respondidas em 2026. Ao longo do ano a gente vai entender melhor se esse calendário funcionou, se ele deu super certo. Existe, claro, uma expectativa muito grande para que seja um sucesso, porque é muito apertado o calendário do futebol. A gente vê em outras ligas pelo mundo que o estadual já não acontece. Aqui ainda se pensa nos estaduais, então para que dê tudo certo, a gente torce para depois dessa revolução, para que sim a gente consiga ver times competitivos, ainda dosando um pouco do cansaço ao longo de um ano inteiro, com tantas competições como a gente tem aqui no Brasil e ainda os eventos que são da FIFA. Gente, vamos falar um pouquinho do Jogo das Estrelas que aconteceu no sábado no Precisa em 2026. O novo executivo de futebol substitui Fabinho Soldado, depois do clube não conseguir trazer Bruno Spindel, ex-Flamengo. Mas tem uma longa história no futebol. Só no Fortaleza foram cerca de 11 anos de trabalho. Por lá foi diretor, vice-presidente, presidente e até CEO da SAF. Torcedor fanático do Leão do Pici, o dirigente tirou o time da Série C e levou a disputa de 3 Libertadores. Em 2023 foi eleito o melhor CEO do Brasil e da América do Sul pela Confute, evento que premia a indústria do futebol. Mesmo caindo com o tricolor nessa temporada, ficou 7 anos seguidos na elite. Foi campeão da Série B em 2018, tri da Copa do Nordeste, além de hepta cearense. No Fortaleza, a Paz ajudou a conquistar 12 títulos, um vice da Sul-Americana e 2 campanhas de G4 no Campeonato Brasileiro. Agora chega o Corinthians com uma missão difícil: administrar um clube que precisa reduzir a folha salarial em cerca de 6 milhões de reais e ainda contratar. Contratar quando possível, né? Porque o Corinthians segue com o transfer ban ativo. A diretoria negocia com o Santos Laguna do México para quitar a dívida de mais de 35 milhões de reais pela contratação de Félix Torres. Marcelo Paz também é presidente da Liga Forte União e deve ganhar a companhia de um gerente de futebol. Paulinho, ídolo do Timão e executivo do Mirassol, é um dos nomes cotados. Quero dar o meu melhor, me integrar o mais rápido possível com as pessoas do clube, entender cada vez mais a loucura que é ser Corinthians, né? Fazer parte desse bando de loucos e encontrar em breve a massa corintiana em Itaquera, cantar o Poporó com a galera e buscar ganhar jogos, que é isso que dá alegria ao torcedor. Tá afiado, né? Quer chegar e fazer poró-popó com a torcida, por sinal, nessa reta final de temporada. Tava lindo de acompanhar a Neoquímica lotada ali, a torcida cantando. Capelanes, Oi. Ele fez um bom trabalho no Fortaleza. Nos últimos 2 anos, o Fortaleza preencheu as prateleiras de cima, conseguiu entrar no cenário nacional com força. Infelizmente, não foi o reflexo dessa temporada, mas tem a assinatura dele lá de um bom trabalho. Pô, o que era o Fortaleza há 10 anos? O time estava na Série C do Campeonato Brasileiro. O time que conquistou, chegou longe pra caramba, se transformou no principal clube do futebol nordestino. Eu falei 2 anos, não, o Fortaleza ganhou
o cenário nacional há mais tempo. Né? Exato, não, me refiro que de 9 anos pra cá, o Fortaleza estava na Série C. Claro que o Fortaleza existia antes, sem dúvida. Estou pegando o recorte do Marcelo Paz, de uma década pra cá. O que era o Fortaleza, onde ele estava, onde ele está hoje. Esse é o meu ponto de vista. Mas a culpa não foi dele lá, hein? A culpa não foi do Marcelo Paz, que o time foi pra Série B lá, não. Não, também foi. Ele admitiu que voltou lá. O Marcelo Não, admitiu teve o diretor que voltou lá pra fazer o serviço sujo aí, e o time caiu. Não. Derrubou o Voivoda, tentou derrubar o Davidson. Ele mexeu numa estrutura lá que não é essa a vida. A verdade não é essa, não. Ele errou. O Marcelo Paz me falou. A verdade não é essa, não. Bobagem. O Marcelo Paz me falou. Ele não falou pra outra pessoa que eu fiquei sabendo. Ele me falou que, de fato, nesta temporada, ele mudou o planejamento do time. Colocaram outra pessoa para tomar conta lá. Ele contratou jogadores que não tinham aquela característica de guerra. Ele abriu mão jogadores como Tite, Tinga, entre outros atletas, para buscar Paulo Fernandes, que não jogou. O diretor chegou lá e queria derrubar o Voivoda lá e derrubou. Outra questão. Ele fez meia-culpa. Ele fez meia-culpa, ele admitiu. É porque ele não vai colocar o cara que colocaram lá para tirar ele. Ele não vai fazer isso. O meu ponto de vista é assim, o Marcelo Paz é o melhor dirigente do futebol brasileiro. Disparado. E sabe o que é melhor no Corinthians? O Corinthians carece de gestores profissionais. E finalmente o Corinthians vai ter um gestor profissional. Também dá pra separar. Porque ele assumiu o Corinthians agora, você tá falando do Palmeiras. Então só pra poder deixa a gente falar do Corinthians, deixa o homem trabalhar, porque ele é o melhor que tem no futebol brasileiro. Ronaldo, aquele pitaco rápido, ele vai conseguir trabalhar, porque ele pode ser profissional. Mas aqueles que estão lá no Corinthians estão maltratando muito. Já tá blindado. O Stabile já pegou a turma lá e falou: quem tá mandando aqui sou eu. E isso é um bom caminho, porque o Frank queria tomar conta, o Tuba queria tomar conta, Paulo Garcia queria tomar conta. Ele falou: o presidente sou eu, a caneta é minha e o uso, o punho é meu. Tá certo, presidente? Tem que trazer as pessoas que entendem de futebol. E quem não entende, os conselheiros ficam batendo palma. Parar de fazer festinha no vestiário. Que o Fabinho tentou tirar vocês do vestiário, não conseguiu. O Marcelo Paz vai conseguir junto com o Stabile. Parabéns, Stabile. É isso que eu tenho pra dizer aqui, como corintiano, viu, Capela? Aqui tem chance pra falar do Corinthians. Você quer falar do Corinthians, Chico Garcia, rapidinho. Dorival e Marcelo Paz, porque eles, Fabinho, Soldado e Dorival se entenderam, Sim, né? Fizeram uma boa parceria ali. Da Liga? Não, eu acho que sim. Acho que sim. O Marcelo é extremamente profissional. Não, como acho que sim? Você como corintiano, você sabe que já deu certo, velho. E hoje o Marcelo Paz tem uma figura maior até do que a do Stabile. Você parece que o Corinthians contratou um presidente e ele tem, como eu falei, o presidente já tem, Stabile. uma questão macro do futebol. O Ronaldo não vai deixar de falar. Ele não vai deixar, ele vai acabar. Vocês passaram o ano todo no Corinthians, velho. Vocês passaram o ano todo criticando. Teve gente que no ano retrasado. Mas aí, peraí, Ronaldo, eu vou entrar. A Copa do Brasil. Aí eu vou ter que entrar nessa. O Corinthians mereceu elogio durante o ano? Mereceu tudo de bom esse ano, porque o seu rival não ganhou nada e só comemorou esses dias aí Natal. E agora vai comemorar o quê? Ano Novo. Então o Corinthians, no ano retrasado, convidou o Ronaldo. teve gente que falou assim: não vai nem pra Copa do Brasil. E foi campeão. Eu vou conversar com quem fez a escala final de ano. Eu não tô aguentando esse Eu não venho amanhã também. Ronaldo volta amanhã, Chico e Capela também, mas olha só. Você que está em casa, que está assistindo a gente agora, respira. Agora eu quero a sua atenção.